renovo o meu bom dia a todos. Que Deus, nosso Pai maior, possa nos auxiliar nessa manhã. E o nosso tema de hoje é sobre Ele, sobre Deus, né? Quem de nós nunca se sentiu sozinho, esquecido, abandonado? E nesse momento nós nos questionamos e concluímos: das duas uma, ou Deus não existe, ou Ele se esqueceu de nós. Dizem os pesquisadores que quando chega a primavera, o João de Barro sobe no galho mais alto da árvore e, colocando o bico no galho, ele percebe em que direção o vento está soprando. E então sabe a direção que o vento irá soprar no inverno. Assim, ele constrói a sua casa de forma que a porta fique do lado contrário ao vento do inverno, para que seus filhotes não morram de frio. Estudando a girafa, concluíram que, devido ao pescoço dela ser muito comprido e o coração pequeno demais com relação ao corpo, o sangue não chegaria até a sua cabeça. Acontece que no pescoço da girafa existem várias válvulas que vão impulsionando o sangue para cima, né? Até irrigar a cabeça. Isso significa dizer que a girafa mantém-se viva, mas que ela deveria morrer quando fosse beber água, porque além da dificuldade do retorno do sangue, ainda tem a força da gravidade, que impulsiona, né, o sangue para a cabeça. Isso deveria fazer a cabeça da girafa explodir. Novamente estudada, perceberam que quando ela baixa a cabeça, as válvulas param de funcionar e fica só o coração mantendo o fluxo sanguíneo, sem gerar problema algum para o animal. A natureza está cheia de exemplos desse tipo e tantos outros que nos dão mostra da perfeição da criação, como o processo de embriogênese do ser humano ou de qualquer animal, em que assiste uma única célula fecundada se dividir e ir formando todas as partes do corpo. Num certo momento, uma célula tronco se transforma em coração, a outra em pulmão, a outra em fígado, a outra em coluna vertebral, a outra em pele. E vemos que de uma única célula, com um único código genético, vamos encontrar uma multiplicidade de vida no nosso organismo. Nessa estrutura altamente complexa que é o nosso corpo. E isso nos dá a oportunidade de perceber que por trás do processo da natureza existe uma ação inteligente, um arquiteto maravilhoso e uma inteligência excepcional. Antes de 1859, acreditava-se que o mundo havia sido criado em 6 dias e que no 7º dia Deus havia descansado. Inclusive, tem algumas pessoas que dizem o porquê Deus descansou no 7º dia, né? Eu não sei se vocês sabem, então eu vou contar para vocês. Dizem que no primeiro dia Deus criou os céus e a terra e não se cansou. No segundo dia, Ele criou todos os peixes.
e não se cansou. No terceiro dia, ele criou toda a vida vegetal, grande e pequena, e não se cansou. No quarto dia, criou as estrelas e os corpos celestes. Também não se cansou. No quinto dia, fez os peixes e as aves. Também não se cansou. No sexto dia, ele fez o homem e não se cansou. Quando ele fez a mulher, deu uma canseira tão grande que ele teve que tirar o próximo dia para descansar o dia inteiro. Isso é brincadeira, viu, gente? Então, nós tínhamos uma visão do mundo criado em apenas 6 dias. Mas, a partir dos estudos feitos por Charles Darwin, nasce uma nova visão da criação humana e que vige até hoje, que é a visão calcada na evolução das espécies. O fato da ciência ter descoberto que as espécies evoluem, que elas mutam umas das outras, num processo lento e gradual de mutações sucessivas, não significa dizer que essas mutações aconteçam por obra do acaso. Existem sim mutações, mas há um plano diretor, há uma inteligência por trás desse processo gerindo a vida e permitindo com que haja a estruturação da vida no planeta da maneira como nós observamos. A forma inteligente como a vida se estruturou na Terra, como as coisas se combinaram para que acontecesse, a multiplicidade das espécies e a complexidade dos organismos é um indicativo notável que verdadeiramente há alguém que rege tudo isso. Existe por trás de todo esse processo uma força que gere esse mecanismo da vida. Não somente na Terra, mas no Sistema Solar, na Via Láctea, em todo o universo. Existe com certeza um Deus que rege tudo isso, que harmoniza a vida para que ela se manifeste da maneira como ela é. O problema surge não com a existência do Criador, mas com relação ao caráter que esse Deus possui. Qual é o caráter que o Criador precisa ter para que ele consiga representar aquilo que nosso pensamento, a nossa concepção humana é capaz de abraçar no entendimento do que seja Deus? A nossa sociedade criou vários conceitos ao longo da história sobre o que fosse Deus. E alguns desses conceitos foram sofrendo alterações, melhoramentos, reflexões que permitiram a nós uma visão mais dilatada hoje daquilo que nós compreendíamos no passado. No ontem nós imaginávamos que haviam vários deuses e as religiões antigas caminharam durante séculos, milênios, abraçando o propósito de que existia um Deus para cada coisa específica. E cada um deles possuía atributos diferentes e muitos até características humanas. Tinha inveja, ódio, ciúmes, protegia uns e perseguia outros. Basta estudarmos a mitologia grega que vamos encontrar vários deuses protegendo algumas pessoas e perseguindo outras. Foi um período da nossa história que nós entendíamos que Deus era assim, ou melhor, acreditávamos que Deus eram deuses. Mas, na medida que o tempo foi passando e nós evoluindo, novas verdades foram aparecendo. E o homem chegou à maturidade de entender que Deus era um só. Mas, mesmo sabendo que Deus era um,
ainda assim nos faltou recursos para compreender o que de fato Deus queria de nós. Tivemos inúmeras religiões que sacrificaram pessoas em adoração a Deus. A religião foi usada durante algum tempo como instrumento de ódio, de divisão entre as pessoas, onde nós não conseguimos nos ver como irmãos. As pessoas, por pertencerem a credos diferentes, se viam com estranheza, se tratavam como não se fossem irmãos uns dos outros, apesar de acreditarem no mesmo Deus ou em um único Deus. Tinha uma outra corrente que achava o seguinte: eu sirvo a Deus, que é todo-poderoso, para que sobre para mim também um pouco do poder dele. Então, eu sirvo a Deus para que Ele facilite as coisas para mim. As pessoas procuravam servir o Criador para obterem vantagens pessoais, vantagens financeiras, para realizarem aquilo que desejavam na sociedade. Funcionava mais ou menos assim: se eu for obediente a Deus, se eu fizer o que Deus pede, eu não vou sofrer. Se eu for obediente a Deus, nada de ruim me acontece. Meu filho não reprova, meu carro não bate, dinheiro do banco não acaba, porque eu estou com Deus, estou com tudo, né? Ora, esse conceito era uma espécie de barganha, né? E esse era o conceito de monoteísmo dentro do Velho Testamento. Se consultarmos o Velho Testamento de Moisés a Zacarias, nós encontraremos bastante afirmações nesse sentido, de que Deus irá dar prosperidade para os que servem e desgraça para os que desobedecem. Então, se chove no meu terreno e não chove no seu, é porque eu sou obediente a Deus e você não. Essa era a visão de uma corrente. E tinha uma outra corrente que defendia o fato de que Deus há de oferecer para nós um mundo maravilhoso, mas no céu. Então, sofrer agora não faz mal, porque amanhã o que nos espera do lado de lá é uma maravilha. Então, pode passar a vida aqui oprimido, que está bom. Quanto mais for oprimido, melhor, porque vai ter mais mérito do lado de lá. Porque o que Deus quer é o sofrimento, é a penitência, é a dor, a mutilação. E aí, nós nos criamos nesse caldeirão de ideias, que apesar de ser uma ideia monoteísta, era uma ideia que nos apresentava um Criador não muito diferente do gênero humano. Se não era um Deus que odiava os seus diferentes, era o Deus que prometia riqueza para os que o seguiam. Ou era o Deus que prometia felicidade no mundo futuro para aqueles que sofriam do lado de cá. Entre essas opções fica difícil descobrir qual que é pior, né? E é por essa razão que no século XIX, os filósofos, analisando as religiões e os caminhos que as doutrinas religiosas haviam tomado, chegam a asseverar que a religião era simplesmente o ópio do povo. A religião era uma droga que se dava ao povo para que o povo suportasse viver sob opressões, com regimes autoritários, a uma série de coisas. E a consequência disso é uma rejeição ao processo religioso. E quando se nega a religião, cortamos tanto a parte ruim das religiões, quanto
a parte boa que elas têm. Arrancamos tudo isso e nos afastamos do Criador. No século XIX, no ano de 1857, surge na França, após minuciosos estudos e profundo trabalho de investigação desenvolvidos por Kardec, a doutrina espírita, trazendo informações adicionais muito preciosas que nos permitem perceber mais nitidamente o fato da existência de um Criador. Esse fato se calca na percepção da existência do Espírito, quando a doutrina espírita, através de recursos de ciência, da filosofia e de religião, interpreta os fenômenos mediúnicos que acontecem e, observando esses fenômenos, conclui, comprova e demonstra a existência e a sobrevivência do espírito. A doutrina espírita certifica a permanência da vida após a morte e que mesmo após a morte do corpo físico, o espírito conservava a sua individualidade. E é nítido para nós que há alguém que gere a vida, porque os espíritos, conforme a doutrina espírita nos assevera, não simplesmente existem após a morte, mas percebem, conseguem ver o objetivo da vida, que é o crescer, o evoluir, o aprender a amar, o desenvolver-se, o encontrar-se consigo mesmo. E é por esta razão que buscam o aprimoramento espiritual, encontrando as consequências dos seus atos, positivos e negativos, dentro de uma lei, que é chamada a lei de causa e efeito, que prova a nós que nossas dores não são obras do acaso e nem de um Deus perverso, mas que resultam de atos cometidos em outras existências muitas vezes, ou nessa mesma, e que nós, em função da nossa própria necessidade de felicidade, procuramos experiências que nos permitem resolver dramas que temos abertos dentro da nossa alma. Nesse sentido, a doutrina espírita comparece em nossas vidas, nos fazendo resgatar uma imagem de um Criador despida dessas visões humanas que ao longo do tempo fomos cristalizando em nós. A doutrina espírita nos apresenta a visão de um Criador diferente, uma visão de um Deus que, ao contrário de ser um Deus punitivo, é um Deus misericordioso e justo. E é interessante isso, porque muitas vezes a gente ouve as pessoas dizerem que Deus não é para ser amado, Deus é para ser temido. Você tem que temer a Deus, temer a mão de Deus, porque quando a mão de Deus cai em cima, é para quebrar. Então, as pessoas acabam obedecendo por um processo de temor e não por um sentimento de afinidade. A doutrina espírita retira essa visão de um Deus tenebroso, punitivo, vingativo, que pune, para dar a visão de um Deus que tem uma misericórdia infinita, atrelada à sua própria justiça. Segundo o Espiritismo, Deus é justo e bom. Ele é bom porque é justo e é justo porque é bom. Nós separamos essas duas qualidades e até temos dificuldade em juntá-las na execução, porque para sermos justos, muitas vezes, não dá para ser bom.
E se formos bons, né, nem sempre estaremos sendo justos. Mas Deus, por ser perfeito, Ele conjuga de maneira harmoniosa justiça e bondade. Porque a justiça de Deus se expressa através da sua bondade, dando a nós, através da lei de causa e efeito, a possibilidade de colher aquilo que plantamos. Concedeu-nos o livre-arbítrio para que cada um de nós, submetidos às suas leis, pudéssemos fazer nossas escolhas e depois podemos responder por elas. A bondade de Deus se expressa pela justiça dele. Porque se ele fosse só, tipo, errou, tá bom, deixa pra lá, eu te perdoo, tá perdoado, ele não seria bom. Não é bom porque ele não nos corrigiria, né? Não nos educaria. E é preciso corrigir. Nisso está a justiça, na correção. Mas é preciso dar a chance para que o outro se levante. E nisso está a misericórdia do Pai. A reencarnação mostra claramente que a justiça e a bondade não se separam no caráter de Deus. A chance do renascimento na carne, diversas vezes, esse fenômeno demonstra para nós a sabedoria infinita do Criador, que criou todas as coisas que nós vemos e até as que nós não vemos, e criou leis que regem o universo e fazem com que a vida nos encaminhe na direção do bem. Todo esse mecanismo maravilhoso que nós assistimos a acontecer na nossa sociedade, o progresso científico, a engenhosidade da natureza, é um indicativo da sabedoria desse Criador. E Deus não é somente o Deus das coisas materiais, das leis da física, da química, da biologia, mas é o mesmo Deus das leis morais, do amor, do perdão, da renúncia, da busca ao semelhante. E essas duas verdades, a lei moral e a lei física, elas se fundem numa só, que é a lei divina. E as leis de Deus está estabelecida e estamos sujeitos a ela. E é ela que nos dá a dimensão daquilo que nós devemos realizar para que nós percebamos de fato o que seja o Criador. Assim, a doutrina espírita vem nos trazer uma outra visão de Deus. Ele não precisa que nós façamos barganha com Ele, que nós negociemos com Ele. Olha, eu te dou isso e você me dá aquilo. Deus não precisa de nada. Deus já é o dono de tudo. Eu não tenho como dar algo que já é dele. O que Deus quer de nós é a nossa transformação moral. É a nossa busca no processo de crescimento espiritual. Assim fala-nos o Espiritismo que Deus é único, eterno, infinito, imutável, imaterial, onipotente, onipresente, soberanamente justo e bom. Mas não é simplesmente para que a gente saiba que ele existe, nem para que a gente perceba que temos um conhecimento intelectual que outras pessoas possam não ter. O objetivo não é esse. O objetivo é que a partir dessa compreensão, dessa visão do que seja Deus, nós consigamos perceber que não estamos soltos na vida, que existe alguém
que realmente nos criou e que aposta em nós. Que a nossa existência corporal não é obra do acaso, mas que existe um plano diretor, alguém que acredita na nossa capacidade de fazer todo o bem que nos seja possível. Ora, na medida que eu descubro um Deus que me faz ver nas pessoas que estão comigo, irmãos, independente do credo ao qual elas pertençam, que não me faça esperar por vantagens na terra e nem vantagens no céu, mas que me faz amá-lo por aquilo que ele me oferece de recursos para crescer, eu sou muito mais capaz de realizar aquilo que a vida espera para ser feito. O nosso objetivo na vida, portanto, há de ser esse, o de conseguirmos, através dessa aproximação com o Criador, sentirmos amados, acolhidos, protegidos, expulsando de nós as fragilidades decorrentes dos processos de angústia, de depressão, que muitas vezes nascem em nós, pela sensação que estamos sozinhos, abandonados, que ninguém nos cuida. Mas, se nós observarmos toda a solicitude do Criador na vida inteira nossa, nos oferecendo recursos para que nós estivéssemos aqui hoje, nos dando a família, a escola, o trabalho, a saúde e tantas oportunidades para chegarmos onde estamos. É um sinal maravilhoso que alguém está acreditando em nós e que somos, portanto, capazes de fazer. Porque se Deus é sábio, Ele não nos daria uma tarefa que não fôssemos capazes de realizar. A solicitude de Deus, portanto, não se expressa em Ele nos dar o que nós queremos que Ele nos dê, mas recebendo de Deus aquilo que representa o melhor para nós, aquilo que verdadeiramente vai promover o nosso progresso espiritual. E realizando as tarefas dessa maneira, teremos muito mais chances de alcançar o objetivo maior da vida, que é fazer tudo de melhor possível hoje e nos ligar ao amor que Deus colocou em nossas mãos para que nós possamos um dia alcançar a verdadeira felicidade. Vou aproveitar e vou então contar uma historinha para vocês. Eu e minhas histórias, né? Mas vamos lá. Contam os espíritos que morava no alto do monte um rapaz, um sábio. E ele, por ser sábio, um guru, ele acabou atraindo muitos admiradores e muitos seguidores. Então, toda manhã, esses seus discípulos se reuniam com ele e iam no alto do monte fazer suas orações. Ele dava as suas previsões e então eles saíam para o trabalho e quando chegava o entardecer, eles se reencontravam e lá faziam as suas orações novamente e as suas reflexões sobre os dias. E numa certa manhã, quando eles estavam reunidos no alto no monte, fazendo as suas orações, passou pela estrada 2 rapazes que iam subir a colina para colher madeira. E então o guru disse:
Que pena daqueles dois rapazes. Eles caminham em direção à morte. Os discípulos se assustaram. Como assim? Eles estão subindo para encontrarem a morte. Eles não retornarão. E os discípulos, muito apavorados, falaram: então a gente vai avisá-los para que eles possam se prevenir, para que eles não subam então. Aí o Guru disse: não adianta, é o destino deles, deixa que se cumpra os desígnios deles. E eles foram, acabaram as suas orações e foram ao trabalho. Quando chegou a tarde, se reuniram novamente para as suas orações. E quando eles estavam orando, eis que aparece na estrada os dois rapazes novamente, com feixes de lenha nas costas. E aí os discípulos disseram: mestre, mestre, olha os rapazes que o senhor falou que ia morrer. Aí ele falou: não é possível. Não é possível uma coisa dessa. Eu vi a morte para eles. Chame eles, vamos ver o que aconteceu. Alguma coisa aconteceu, não é possível. Chamaram eles e o mestre então indagou: não aconteceu nada de estranho nesse caminho que vocês fizeram? Não ocorreu nenhum imprevisto com vocês? Não, nada. Nós subimos, colhemos as lenhas, amarramos e voltamos. Não, não é possível. Não encontraram ninguém nesse caminho? Não. Encontrar alguém nós encontramos. Encontramos um velho que veio nos pedir comida. Mas nós não tínhamos comida. Nós só tínhamos um pedaço de pão amanhecido que levamos para comer durante o trabalho do corte da lenha, mas que acabamos oferecendo a ele. Falamos: ó, comida nós não temos, mas nós temos esse pedaço de pão, coma você. Nós não precisamos nos alimentar, vai ser só um dia de trabalho. Quando retornarmos à noite em casa, nós jantaremos, então come você esse pedaço de pão. Aí o mestre falou: foi isso, foi o pedaço de pão. Aí o grupo falou: mas como? Os discípulos, né? Como um pedaço de pão? Não, o senhor errou. O senhor disse que tinha visto a morte para eles. Mas foi isso. Desce essas lenhas dos seus ombros. Abram os feixes. Quando abriram, está lá uma cobra partida ao meio. Está aí a prova. Era essa cobra que ia picar eles e eles morreriam. Eles estavam indo de encontro a isso. Mas cortaram a cobra e então a cobra não picou e eles não morreram. Aí você fala: mas então, mestre, de qualquer forma o senhor errou, porque eles não morreram. Aí o mestre, bastante chateado, diz: e o que é que eu posso fazer se Deus se comove até com um pedaço de pão amanhecido? Um bom domingo a todos, obrigado pela atenção.